pedi para vocês fazerem uma questãozinha extra, que era para calcular a quantidade de energia para transformar 250 gramas de água, inicialmente a menos 50 graus Celsius, em água a 200 graus Celsius. O aluno tem que ter conhecimento prévio para saber que a água a menos 50 graus está congelada. E tem que conhecer o fato de a água a 200 graus está no estado de vapor. Outra coisa que é imprescindível é lembrar que a água derrete a 0 grau e entra em estado de ebulição a 100 graus. Por isso que sempre que eu vou resolver esse tipo de problema, eu faço 2 pedrinhas de gelo, 2 pocinhas d'água, 2 nuvenzinhas de vapor. A temperatura inicial e final são as únicas que mudam, porque o gelo sempre derrete a 0, a água líquida então se forma a 0, e a água líquida existe nesse estado até 100 graus, e quando o vapor se forma, ele se forma a 100 graus. Então o mais chato dessa parte é se organizar, para tu perceber que tu vai ter que fazer um que macete porque a temperatura mudou, um que moleza porque a temperatura não mudou, um que macete porque a temperatura mudou, um que moleza porque o estado físico mudou e a temperatura não, e um último que macete. Outro risco grande é um risco de tu cometer algum erro em alguma das multiplicações. Então nessa questão da prova eu peço encarecidamente que vocês revisem 2, 3 vezes, havendo tempo. Q1. Q1 é que macete, o que me indica mesmo ser que macete? Não muda o estado físico e muda a temperatura. É bem isso mesmo. Massa da coisa. Czinho da água sólida. 0,5. A gente vai usar tanto que é normal decorar. Temperatura final menos a inicial. É muito comum o cara se distrair e na hora de fazer final menos inicial já faz a final mesmo, lá o 200. Eu falei nessa aula, o que é esse 0,5? Ótimo, garoto. Esse 0,5 é o calor específico do gelo. Lembra que o calor específico da água é a definição de caloria? 1 caloria por grama grau Celsius? O gelo, ele exige menos energia que a água para aumentar e diminuir de temperatura. Embora seja a mesma molécula, H2O, nesse estado sólido ela tem uma característica física diferente. Então o Czinho do gelo, o calor específico do gelo, é 0,5 calorias por grama. Outro detalhe bacana, quando a água ir para o estado de vapor, a molécula já se comporta diferente. O calor específico do vapor é 0,45 calorias por grama grau Celsius. Esses dados eu não coloquei ali já no início, porque a gente já tinha passado para vocês, né? Por isso que eu não repeti, só para não ficar cansativo. Mas realmente a colega ela vai precisar desses dados para poder entender a questão. Outros dados que são importantes, L de fusão da água, que é 80 calorias por grama, já vais entender o que significa isso. E o L de ebulição da água, L de ebulição da água, que é 540 calorias por grama. Só para dar uma dica, Michele, ó, o que significa isso? Calor latente de fusão da água ser 80 calorias por grama, que para derreter 1 grama de água a 0 grau e transformar em água líquida, então, já que eu estou derretendo, né, gasto 80 calorias, certo? Mas olha que interessante, se eu pegar 1 grama de água a 100 graus no estado líquido, e quiser transformar ela em 1 grama de vapor, eu vou ter que jogar nela 540 calorias. Olha como é mais difícil vaporizar do que fundir as coisas, né? E isso é uma regra geral, tá? É sempre mais custoso vaporizar do que fundir. No início eu achava estranho isso, depois eu vi que faz todo sentido. Tu concorda que o estado sólido e líquido estão mais próximos um do outro do que o líquido e o gasoso? Né? De sólido para líquido as moléculas ainda continuam próximas, elas só agora deslizam uma em relação à outra. Agora, para sair do estado líquido, onde as moléculas estão deslizando, para o estado gasoso, onde elas estão se chocando violentamente uma com a outra, é bem diferente. Como o estado sólido do líquido é uma diferença pequena, a energia para a transformação é menor. Como o estado líquido para gasoso é uma diferença brutal, mais energia para essa modificação ocorrer. Faz sentido, né? Certo? Quanto é que deu o primeiro que macete? Vamos ver. Isso aqui vai dar 50, não é isso? Vezes 0,5 é 25. 25 vezes 25, 625, mas tem o zero. Concordam? Confere? Agora é o que moleza. Por que é que moleza daqui para cá? Porque não mudou a temperatura. Ó. Então eu não posso usar que macete, porque o que macete vai dar zero. E não faz sentido não ter gastado energia para derreter água.
Gasta-se energia para derreter água. Então é que moleza. Massa de água a ser derretida. 250, calor latente de fusão. 80, valor que eu forneço a vocês. Multiplicando, vamos ver quanto é que vai dar. Se fosse 4 vezes 25, daria 100. Então 8 vezes 25, 200 com mais 2 zeros. Confere, 20 mil calorias. Vou circulando para depois não ficar perdido. Agora é daqui para cá. Por quê? Tem variação de temperatura. Massa da substância. Cezinho. Parabéns. Já que eu estou calculando o Q3, a inicial é essa e a final é essa. É muito comum o cara se distrair e usar a final inicial total. Isso é um erro, não pode. Multiplicar por 100 é uma delícia. É só botar 2 zeros. 25 mil calorias só para esquentar a água de 0 a 100. Muito obrigado, que moleza, porque a temperatura não muda. Quem muda é o estado físico. Massa de água a ser vaporizada. 250, não estou perdendo nada, tá vendo? Eu estou aquecendo essa água num sistema fechado. CL de ebulição. Que, meu Deus, haja paciência. Vai no cantinho, 54 vezes 5 vezes 4, 20 vai 2, 25, 26, 27, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 15 vai 1, 3, 1. Mas tinha um zero de cada número. 135 mil, né, galera? Pô, como gasta energia para vaporizar, impressionante. Até agora foi o gasto maior de energia que a gente teve. Para finalizar, eu tenho que aquecer o vapor de 0 até 100. Então eu finalizo a conta com o que macete. Massa de vapor a ser formada, a ser aquecido. Czinho do vapor. Quero chegar em 200 e já estava em 100 de temperatura. Q5 é igual. 100 vezes 0,45 é 45. Então eu vou ter que multiplicar 45. Muito obrigado por 250. Vou no meu rascunho. 45 vezes 25. 25 vai 2. 22. 10 vai 1. 8 mais 1, 9. 5, 2, 11. Tinha um zero de 250. 11.250 calorias. Confere, pessoal? Mas como a questão pediu o calor para fazer a transformação toda, eu vou ter que pegar o Q1, o Q2, o Q3, o Q4 e o Q5 e somar. O senhor tem que escrever Q1, Q2, mais Q3. No vestibular discursivo eu recomendo. Certo? Claro que se na prova tu não colocar aquilo, mas responder corretamente, eu não vou ficar enchendo o saco. Bom, olha só. Eu faria mentalmente, via de regra eu costumo fazer mentalmente, mas eu estou com medo. Mas vamos desafiar, né? Então, ó, com esse parece que está gostoso de somar, né? Porque 250 com 250 é 500 e 11 mil mais 6 mil, 17.500. Está gostoso de somar com quem? Tem alguém que termine em 500? 17.500. Esse com esse. 45 mil. Mais 135 mil. 180 mil, né? Com 17.500, é isso? 197.500, é isso? Oh, beleza. Tu vê, eu tava meio desesperado para fazer a conta. E 500. Mas se a gente acha um caminho gostoso para fazer, né? Não fica tão absurdo. Posso confiar? É isso mesmo? Show de bola. Tá combinado, tá? Se tu errar, se tu acertar isso na prova, eu não vou olhar mais nada. Claro que eu vou ver se tu fez a conta, né? Pra ver se o cara não colou. Dou uma passada de olho, o cara fez a conta. A resposta final tá certa, 2 pontos. Aí errou aquela ali. Tá, não ganhou os 2 pontos, mas aí eu vou sair conferindo. Acertou todas. Como isso acontece? Acertou todas, errou na soma final. Aí eu vou tirar lá, sei lá, 2 décimos pra tu ficar ligado. Certo? Aí se tu errou uma dessa, eu, sei lá, vou fazer valer 0,3, por exemplo, cada continha dessa que tu fez. Certo? Então errou uma, acertou 4. 1.2 vai tirar na questão. Só para tu não achar que essa questão, né, de repente vai te arrancar 2 pontos porque tu cometeu um erro bobo. Muito bem. Era isso a tarefinha, não era? E com isso a gente acaba encerrando o conteúdo do volume 2. Não que a gente não vai exercitar mais antes da avaliação, certo?
Mas o conteúdo em si do volume 2, ele se encerrava justamente nessa parte. Eu confesso que eu perdi o meu volume 2. Perdi. Mas não tem problema. Como é um ato simbólico, né? Eu declaro encerrado o volume 2. E que os próximos venham. Porque não vai sobrar nenhum. Sim. Muito bem. Mais uma bicuda em nossas vidas.